Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. 101º dia. Aleluia. Glória a Deus. 101º dia, sabadão. Estamos aqui para dar continuidade ao desafio 142 dias. A Bíblia toda em 142 dias. Nenhum dia do ano sem Bíblia. Esse tem sido o nosso lema já há alguns anos, para a honra e glória do nome do Senhor. E estamos aí mais um ano, firmes nessa missão, nesse propósito. E vamos renovar esses votos. Estamos já com o grupo aberto daqueles que decidiram aceitar o desafio de 2025, nenhum dia do ano sem Bíblia, e sem oração, nenhum dia do ano sem oração também, essa tem sido a nossa meta de vida, aí, em glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Obrigado, Jesus, por mais um dia, obrigado por esse sábado, obrigado, Deus, pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pela tua palavra, Deus, que é a verdade do Senhor para as nossas vidas, que é o próprio Senhor, Deus, através da tua palavra, se manifestando nas nossas vidas, nos limpando, nos tratando, nos forjando, mudando o nosso caráter, mudando a nossa vida de dentro para fora, Deus, porque é mais cortante e penetrante do que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, por nos transformar. Obrigado por nos amar tanto ao ponto de não nos deixar como estamos, mas de nos mudar para que sejamos melhores a cada dia. O Senhor nos amou como estávamos, Senhor Deus, mas o Senhor nos amou tanto ao ponto de não aceitar que ficássemos desse jeito, mas que fôssemos transformados pelo Senhor, pela tua palavra, para que fôssemos cada dia mais a tua imagem e semelhança, Senhor. Obrigado por isso, nós te louvamos, te exaltamos, te damos o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam a ti, Senhor Jesus, pelos séculos dos séculos, para todos sempre. Glória ao teu nome para sempre. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus, Jesus, Jesus. O nome que está sobre todo nome, perante o qual todo joelho haverá de se dobrar, toda língua haverá de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o verbo que se fez carne e entre nós habitou, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, que nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, em ti, Jesus. Em ti, Jesus, somos filhos, somos amados, somos salvos, somos perdoados. Em ti, Jesus, somos curados, somos libertos, somos redimidos. Em ti, Jesus, somos novas criaturas para a glória do teu nome, para vivermos para o teu louvor, para vivermos para ti, porque de ti, por ti e para ti, Jesus, são todas as coisas. De ti, por ti e para ti. Glória ao teu nome, Jesus, para sempre. Glória ao teu nome, Jesus, 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 maravilhoso Jesus, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, redentor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, amigo fiel, amado, desejado das nossas almas, desejado das nações, o Rei, o Senhor, o eterno nosso Deus, aleluia, glória ao teu nome para sempre, Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, maravilhoso Deus, aleluia, Jesus, 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 é tudo sobre Jesus, é Jesus, Jesus,
Ele é o provedor, Ele é o salvador, Ele é o que cura, Ele é o libertador, Ele é o nosso amado, Ele é o redentor, Ele é lindo, maravilhoso. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Aleluia. Ezequiel 44, então, vamos continuar aqui a nossa leitura, terminar o livro de Ezequiel e começar o livro do profeta Daniel, logo em seguida aí ao profeta Ezequiel. Ezequiel 44. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, estará fechada. Quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do pórtico da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá. Depois levou-me pelo caminho da porta do norte diante do templo. Olhei e vi a glória do Senhor encher o templo do Senhor. E caí com o rosto em terra. Disse-me o Senhor: filho do homem, considera no teu coração, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos tudo o que eu te disser de todos os estatutos do templo do Senhor e de todas as suas leis. Considera no teu coração a entrada do templo com todas as saídas do santuário. Dize aos rebeldes, a nação de Israel: assim diz o Senhor Deus: já bastam todas as vossas abominações, ó nação de Israel. Além das outras abominações, fizeste entrar estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, e quebrastes a minha aliança. Não guardastes a ordenança das minhas coisas sagradas, antes construístes em vosso lugar, Verso 8. Não guardastes a ordenança das minhas coisas sagradas, antes constituístes em vosso lugar qualquer um para executar a ordenança no meu santuário. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário, dentre os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel. Contudo, os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel se desviou de mim, para ir atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Entretanto, serão ministros do meu santuário, nos cargos das portas do templo, e servirão ao templo. Eles degolarão o holocausto, o sacrifício para o povo, e estarão perante ele para o servir. No entanto, porque lhe ministraram diante dos seus ídolos e serviram de tropeço de maldade à nação de Israel, por isso eu levantei a minha mão sobre eles, diz o Senhor Deus, e levarão sobre si a sua iniquidade. Não se achegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas. Mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança do templo, em todo o seu serviço e em tudo o que nele se fizer. Contudo, os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. Quando entrarem pelas portas do átrio interior, estarão vestidos de vestes de linho. Não se porá lã sobre eles quando servirem nas portas do átrio interior, dentro do templo. Coifas de linho estarão sobre as suas cabeças, e calções de linho sobre as suas coxas. Não se cingirão de coisa alguma que os faça transpirar. Saindo eles ao povo no átrio exterior, despirão as suas vestes como ministraram.
marquei aqui essa observação, né, que eles não poderiam usar roupa que os fizessem transpirar, né? Aqui há uma referência, né, de que o sacerdote ele não podia suar, né? Ele não podia fazer, não é sobre esforço próprio, né? Não é sobre o seu suor ali, né? Mas é sobre fluir, né? E aqui é interessante essa observação que ele não podia transpirar, né? O suor representava isso, né? Representava o esforço, né, próprio. 19. Saindo eles ao povo no átrio exterior, despirão as suas vestes com que ministraram e as porão nas santas salas e vestirão outras vestes para que com as suas vestes não santifiquem o povo. A sua cabeça não raparão, nem deixarão crescer o seu cabelo. Antes, como convém, apararão as cabeças. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da ascendência de Israel, ou com viúva de sacerdote. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Quando houver disputa, eles assistirão a ela para a julgarem. Pelos meus juízos a julgarão. As minhas leis e os meus estatutos em todas as minhas festas fixas guardarão, e os meus sábados santificarão. Não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, pois se contaminariam somente por pai, ou por mãe, ou por filho, ou por filha, ou por irmão, ou por irmã, que não tiver marido, poderão contaminar. Depois de ser ele purificado, esperará 7 dias. No dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. Eles não terão uma herança, eu serei a sua herança. Não lhes darei, portanto, possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. A oferta de cereais, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa eles comerão. Toda a coisa consagrada em Israel será deles. O melhor de todos os primeiros frutos de tudo e toda a oferta de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. A primeira das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar uma bênção sobre a vossa casa. Os sacerdotes não comerão nenhuma coisa que tenha sido encontrada morta ou tenha sido despedaçada, seja de aves, seja de animais. 45. Ezequiel 45. Quando repartirdes a terra por sortes em herança, fareis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O comprimento será de 25.000 côvados e a largura de 10.000. Esta parte será santa em toda a sua extensão ao redor. Deste terreno o santuário ocupará 500 côvados de comprimento e 500 de largura em quadrado, e terá em redor um espaço vazio de 50 côvados. Desta área santa medirás um comprimento de 25.000 côvados e uma largura de 10.000. Ali estarão o santuário e o santíssimo lugar. Este será o lugar santo da terra. Ele será para os sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor. Esse será o lugar para casas e para o lugar santo para o santuário. Terão os levitas, ministros do templo, por sua propriedade, 25.000 côvados de comprimento. Para a propriedade da cidade de largura dareis 5.000 côvados e de comprimento 25.000. Em frente da porção santa, o que será para toda a nação de Israel. O príncipe terá sua parte deste e do outro lado da santa porção, e da propriedade da cidade diante da santa porção, e diante da propriedade da cidade, ao lado ocidental e oriental. O comprimento corresponderá a uma das porções, desde o termo ocidental até o termo oriental. Esta terra será sua propriedade em Israel, e os seus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo. Antes deixarão a terra à nação de Israel, conforme as suas tribos. Assim diz o Senhor Deus:
Já basta, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a desolação, praticai juízo e justiça, deixai de desapropriar o meu povo, diz o Senhor Deus. Balanças justas, efa justo e bato justo tereis. O efa e o bato serão da mesma medida, de maneira que o bato contenha a 10ª parte do homer, conforme o homer será a sua medida. O ciclo será de 20 geras, 20 ciclos mais 25 ciclos mais 15 ciclos serão uma mina. Esta será a oferta que haveis de fazer, a 6ª parte de uma efa de cada homer de trigo. Também dareis a 6ª parte de uma efa de cada homer de cevada. Quanto ao estatuto do azeite, de cada bato de azeite oferecereis a 10ª parte do bato tirado de um couro, que é um homer de 10 batos, pois de 10 batos fazem um homer. De cada rebanho de 200 cabeças, um cordeiro tirado da mais regada terra de Israel, para oferta de cereais, para holocausto e para oferta pacífica, para que façam expiação por eles, diz o Senhor Deus. Todo o povo da terra contribuirá para esta oferta ao príncipe de Israel. Estarão a cargo do príncipe os holocaustos, as ofertas de cereais e as libações nas festas, nas luas novas, nos sábados, em todas as festas fixas da nação de Israel. Ele fará a oferta pelo pecado, a oferta de cereais, o holocausto e as ofertas pacíficas, para fazer expiação pela nação de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um novilho sem defeito e purificarás o santuário. O sacerdote tomará do sangue da oferta pelo pecado e porá dele nos batentes do templo, nos 4 cantos da saliência, no altar e nos batentes da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, por causa dos que pecam por ignorância e pelos insensatos. Assim expiareis o templo. No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias. Pão sem fermento pão sem fermento se comerá. O príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, preparará um novilho como oferta pelo pecado. Nos 7 dias da festa preparará um holocausto ao Senhor de 7 novilhos e 7 carneiros sem defeitos, cada dia durante os 7 dias, e um bode cada dia como oferta pelo pecado. Também preparará uma oferta de cereais, uma efa para cada novilho e uma efa para cada carneiro e um hin de azeite para cada efa. No 7º mês, no dia 15 do mês, na festa, fará o mesmo por 7 dias, para a oferta pelo pecado, para o holocausto, para a oferta de cereais e o azeite. Ezequiel 46. Então Ezequiel vem como que quando em Levítico, ali em Números, né, ali na Torá, e Deuteronômio, quando o Senhor estabelece toda a lei, fala de todas as medidas, de todo o culto que deveria ser feito, como deveriam ser feitas as ofertas, como deveriam ser as festas. Então, como o povo tinha se distanciado totalmente disso e eles tinham ido para o exílio, Ezequiel vem agora como esse profeta na época do exílio para poder chamar todo mundo de volta a esse culto, a essa celebração ao Senhor, né, a essas ofertas, a essas festas, a esses sacrifícios, a esse exercício sacerdotal, né? Então ele vai convidando, chamando, né? Trazendo todas essas ordenanças do Senhor aí novamente. Ezequiel 46. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior que olha para o oriente estará fechada durante os 6 dias, que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá. O príncipe entrará pelo caminho do pórtico da porta por fora e permanecerá junto do batente da porta. Os sacerdotes oferecerão o holocausto e as ofertas pacíficas dele. Ele se prostrará no limiar da porta e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. O povo da terra se prostrará à entrada da mesma porta nos sábados e nas luas novas, diante do Senhor. O holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor será no dia de sábado, 6 cordeiros sem defeito e 1 carneiro sem defeito. A oferta de cereais será uma efa pelo carneiro, pelo cordeiro,
A oferta de cereais será o que puder dar, e de azeite 1 hin para cada efa. Entretanto, no dia da lua nova, será um novilho sem defeito, e 6 cordeiros, e 1 carneiro, todos serão sem defeito. Preparará por oferta de cereais 1 efa pelo novilho e 1 efa pelo carneiro, mas pelos cordeiros, conforme o que alcançar a sua mão, 1 hin de azeite para cada efa. Quando entrar o príncipe, entrará pelo caminho do pórtico da porta e sairá pelo mesmo caminho. Quando, porém, vier o povo da terra perante a face do Senhor, nas festas fixas, aquele que entrar pela porta do norte para adorar, sairá pela porta do sul. Aquele que entrar pela porta do sul, sairá pela porta do norte. Não tornará pela porta por onde entrou, mas sairá pela que está em frente dele. O príncipe entrará no meio deles, quando eles entrarem, e saindo eles, sairão juntos. Nas solenidades e nas festas fixas será a oferta de cereais 1 efa pelo novilho e 1 efa pelo carneiro, mas pelos cordeiros o que puder dar, e de azeite 1 hin para cada efa. Quando o príncipe preparar uma oferta voluntária, holocausto ou ofertas pacíficas, como uma oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que dá para o oriente e oferecerá o seu holocausto e as suas ofertas pacíficas, como houver feito no dia de sábado, e sairá e se fechará a porta depois de ele sair. Prepararás um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto ao Senhor. Cada dia, todas as manhãs, o prepararás. Como ele, prepararás uma oferta de cereais todas as manhãs, a 6ª parte de 1 efa e de azeite, a 3ª parte de 1 hin, para ministrar com a flor de farinha, por oferta de cereais ao Senhor, em estatuto perpétuo e contínuo. Assim prepararão o cordeiro e a oferta de cereais e o azeite todas as manhãs em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Deus: quando o príncipe der um presente a alguns de seus filhos, será propriedade deles por herança. Contudo, dando ele um presente da sua herança a alguns dos seus servos, será deste até o ano da liberdade. Então tornará para o príncipe, porque herança dele é. Sua herança pertence a seus filhos. O príncipe não tomará nada da herança do povo, não os afastará da sua propriedade, da sua própria propriedade deixará herança a seus filhos, para que o meu povo não seja separado, cada um da sua propriedade. Depois disso, me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta, às salas santas dos sacerdotes, que davam para o norte, e me mostrou um lugar em ambos os lados para a banda do ocidente. Ele me disse: esse é o lugar onde os sacerdotes cozinharão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde cozinharão a oferta de cereais, para que não a tragam ao átrio exterior e assim santifiquem o povo. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar pelos 4 cantos do átrio, e vi que em cada canto do átrio havia outro átrio. Nos 4 cantos do átrio havia átrios fechados, menores, de 40 côvados de comprimento e 30 de largura. Estes 4 cantos tinham a mesma medida. Ao redor do interior dos 4 átrios havia uma série de projeções de pedra, com lugares para cozinhar, construídos por baixo ao redor delas. Ele me disse: estas são as cozinhas onde os ministros do templo cozinharão o sacrifício do povo. Ezequiel 47. Aí no Ezequiel 47 nós temos aqui a visão das águas, do rio que flui do templo, que representa o Espírito Santo, e esse templo aqui que aponta para Cristo. Aqui a gente entende que esse templo também tem um caráter profético, porque ele aponta para Cristo, porque Cristo cita esse texto de Ezequiel, quando ele fala no último dia da festa ali, assentado, ele diz que quem crer nele, do seu interior fluirão rios de águas vivas, E ele fala ali como sendo aquele que do seu interior flui rios de águas vivas, Então, e ele fala como diz as Escrituras, Então, um único lugar das Escrituras onde a gente vê falando
de águas que fluem do templo é aqui nesse texto de Ezequiel. Então entende-se que Jesus estava citando esse texto de Ezequiel, se colocando como esse, que do seu interior fluem rios de águas vivas, né? E esse rio por onde passa cura tudo, né? Então essa água viva que é o Espírito que flui de Jesus. Ezequiel 47. Depois me fez voltar à entrada do templo e vi umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente e as águas vinham debaixo, do lado direito do templo ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que dá para o oriente, e corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, mas agora era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ele me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Ele me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde entram no Mar Morto, cujas águas se tornam saudáveis. Enxames de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Haverá grande número de peixes, porque essas águas lá chegarão e tornam saudável a água salgada, de modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Contudo, os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para sal. Junto ao rio, à sua margem, de um a de outro lado e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e sua folha de remédio. Então, aqui a gente vê isso de forma bem profética, falando dos rios, do rio que brota do templo, do rio que brota de Jesus, do rio que brota de nós como templos do Espírito Santo. E esse rio é o Espírito Santo, e por onde ele passa, ele sara, ele produz vida, ele torna o mar morto puro, ali, e ele, as plantas, as árvores ao seu redor, elas dão fruto, árvores plantadas junto a ribeiros de águas vivas, que dá o seu fruto de tempo em tempo e cujas folhagens não murcham. Então a gente vê isso aqui nessa figura do Espírito Santo fluindo de Jesus, fluindo da vida do cristão, e trazendo vida para fora do templo, vida para fora, vida para onde for esse rio do Espírito levando vida. Verso 13: assim diz o Senhor Deus, este será o limite conforme o qual tomareis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes, vós a herdareis tanto um como o outro, porque sobre ela levantei a minha mão para dá-la a vossos pais. Esta mesma terra vos cairá a vós outros em herança. Este será o limite da terra, da banda do norte, desde o Mar Grande, caminho de Etlon, até a entrada de Zedade. Amate, Berota, Sibraim, que está entre a fronteira de Damasco e a de Amate, Azer Aticom, que está junto ao limite de Aurã. A fronteira será desde o mar até Azar Enon.
o termo de Damasco, e na direção do norte está o limite de Amate. Essa será a fronteira do norte. A fronteira oriental entre Aurã e Damasco, e Gileade, e a terra de Israel será o Jordão. Desde o limite do norte até o mar do oriente medireis. Essa será a fronteira oriental. A fronteira do sul será desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, junto ao ribeiro do Egito, até o Mar Grande. Essa será a fronteira do sul. A fronteira ocidental será o Mar Grande, desde o limite do sul até a entrada de Amate. Essa será a fronteira ocidental. Repartireis essa terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Repartireis como herança entre vós e os estrangeiros que peregrinam no meio de vós, que geraram filhos no meio de vós. Eles vos serão como naturais entre os filhos de Israel, convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. Na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Ezequiel 48, o último capítulo de Ezequiel. São estes os nomes das tribos, desde o extremo norte, ao longo do caminho de Etlon, até a entrada de Amate, até Azar-Enon, junto ao limite norte de Damasco, próxima de Amate, e desde o lado oriental até o ocidente. Dan terá uma porção. Junto ao limite de Dan, desde o lado oriental até o ocidental, Azé, uma porção. Junto ao limite de Azé, desde o lado oriental até o ocidental, Naphtali, uma porção. Junto ao limite de Naphtali, desde o lado oriental até o ocidental, Manassés, uma porção. Junto ao limite de Manassés, desde o lado oriental até o ocidental, Efraim, uma porção. Junto ao limite de Efraim, desde o lado oriental até o ocidental, Ruben, uma porção. Junto ao limite de Ruben, desde o lado oriental até o ocidental, Judá, uma porção. Junto ao limite de Judá, desde o lado oriental até o ocidental, será a oferta que haveis de fazer de 25.000 côvados de largura e de comprimento com uma das porções, desde o lado oriental até o ocidental. O santuário estará no meio dela. A oferta que haveis de fazer ao Senhor será do comprimento de 25.000 varas e da largura de 10.000. A oferta santa será dos sacerdotes para o norte, 25.000 côvados de comprimento, e para o ocidente 10.000 de largura, e para o oriente 10.000 de largura, e para o sul 25.000 de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não se desviaram quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. Será uma oferta especial dentro da santa oferta da terra, coisa santíssima, junto ao território dos levitas. Os levitas terão, consoante o termo dos sacerdotes, 25.000 côvados de comprimento e de largura, 10.000 todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. Não venderão nada disso, nem tocarão, nem transferirão a outrem o melhor da terra, porque é santo ao Senhor. No entanto, os 5.000 que ficaram da largura diante dos 25.000 serão para o uso da cidade, para a habitação e para arrabaldes. A cidade estará no meio. Serão essas as suas medidas: o lado do norte de 4.500 côvados, o lado do sul de 4.500, o lado do oriente de 4.500 e o lado do ocidente de 4.500. Os arredores da cidade serão para o norte de 250 côvados, e para o sul de 250, e para o oriente de 250, e para o ocidente de 250. Quanto ao que ficou do resto do comprimento, paralelo à santa oferta, será 10.000 para o oriente e 10.000 para o ocidente. Corresponderá à santa oferta
e o seu produto será para sustento daqueles que servem a cidade. Os que servem a cidade a cultivarão dentre todas as tribos de Israel. A oferta inteira será de 25.000 côvados, com mais 25.000 em quadrado oferecereis a santa oferta, com a propriedade da cidade. O que restar será para o príncipe, deste e do outro lado da santa oferta, e da propriedade da cidade, diante dos 25.000 côvados da oferta, na direção da fronteira oriental e ocidental, diante dos 25.000, na direção da fronteira ocidental, correspondente às porções, será a parte do príncipe. A oferta santa e o santuário do templo estarão no meio. Desde a propriedade dos levitas e desde a propriedade da cidade, no meio do que pertencer ao príncipe, entre o limite de Judá e o de Benjamim, será isso para o príncipe. Quanto ao resto das tribos, desde o lado oriental até o ocidental, Benjamim, uma porção, junto ao limite de Benjamim, desde o lado oriental até o ocidental. Simeão, uma porção, junto ao limite de Simeão, desde o lado oriental até o ocidental. Issacar, uma porção, junto ao limite de Issacar, desde o lado oriental até o ocidental. Zebulon, uma porção, junto ao limite de Zebulon, desde o lado oriental até o ocidental. Gade, uma porção, junto ao limite de Gade ao sul, do lado do sul, a fronteira será desde Tamar até as águas de Meribá, Cádiz, até o ribeiro do Egito e até o mar grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e são estas as suas porções, diz o Senhor Deus. São estas as saídas da cidade, da banda do norte, 4.500 côvados por medida, e as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. As 3 portas para o norte serão a de Ruben uma, e de Judá a de Judá outra, e a de Levi outra. Ao oriente, 4.500 côvados e 3 portas, a saber, a porta de José uma, a de Benjamim outra, a de Dan outra. Do lado do sul, 4.500 côvados e 3 portas, a porta de Simeão uma, a de Issacar outra e a de Zebulon outra. Do lado do ocidente, 4.500 côvados e as suas 3 portas, a porta de Gade uma, a de Azé outra e a de Naphtali outra. A distância será 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui completamos o livro de Ezequiel com essa promessa de restauração da cidade, do templo, do culto, e com essa promessa futura de que a cidade estará no nosso meio para sempre, né? A cidade celestial. E chegamos então ao profeta Daniel. Aqui na ordem cronológica, Daniel é contemporâneo de Ezequiel na época do exílio, né? Então Daniel estava no exílio da Babilônia e estava ali inclusive dentro do palácio, né? Dos reis da Babilônia. Por pelo menos 3 reis ali, Daniel esteve no período deles. O autor desse livro, Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz, era um jovem quando foi levado à Babilônia durante a primeira deportação de Judá nos tempos de Nabucodonosor. Ele logo se distinguiu em sabedoria naquela terra famosa por seus sábios e, finalmente, tornou-se o principal dos 3 oficiais mais importantes do Império Medo-Persa. Daniel, como Ezequiel, encontrava-se entre os cativos na Babilônia. Pertencia à linhagem ou descendência dos príncipes de Israel. Por causa de sua posição e aparência, foi treinado para servir no palácio. No ambiente corrompido de uma corte oriental, ele viveu uma vida de grande proveito e piedade singular. Teve uma vida longa que se estendeu desde o governo de Nabucodonosor até Ciro. Foi contemporâneo de Jeremias, Ezequiel, Josué, o sumo sacerdote da restauração,
Esdras e Zorobabel. O livro de Daniel é a introdução indispensável às profecias do Novo Testamento. Os temas tratados por essas profecias, como a apostasia da igreja, a manifestação do homem do pecado, a grande tribulação, a volta do Senhor, a ressurreição e o julgamento, são também, com exceção do primeiro, temas do livro de Daniel. Daniel é distintivamente o profeta dos tempos dos gentios. Suas visões percorrem todo o curso do governo mundial dos gentios até o seu catastrófico fim e o estabelecimento do reino messiânico. Há muitas alusões a esse livro e citações dele no Novo Testamento. Especialmente as referências do nosso Senhor a Daniel em Mateus 24:15, Marcos 13:14, e ele é a chave para o Apocalipse. O livro pode ser dividido da seguinte maneira: primeiro, Daniel, sua juventude na corte babilônica. Segundo, a visão da imagem de Nabucodonosor. Terceiro, o livramento dos 3 jovens hebreus da fornalha ardente. Quarto, a visão e a humilhação de Nabucodonosor. Quinto, as experiências de Daniel sobre os reinados de Belsazar e Dário. Sexto, a visão de Daniel e os 4 animais. Sétimo, a profecia da derrota dos persas pelo grego e a profanação do templo. Oitavo, a oração de Daniel e a profecia das 70 semanas. Nono, a visão final de Daniel. Então, Daniel, ele é esse profeta que viu muito a respeito do futuro mesmo, do reino do Messias e também do Apocalipse, né? O livro de Daniel tem uma característica de Apocalipse, né? Tem uma característica de revelação para os últimos dias, aí os últimos tempos, os tempos finais. Daniel, capítulo 1. No 3º ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios do templo de Deus, e ele os levou para a terra de Sineá, para o templo do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas e na língua dos caldeus. O rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser criados assim por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar a serviço do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Daniel, porém, propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são, uma pergunta, né? Por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são vossos iguais? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao guarda, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber.
Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, proceda para com os teus servos. Ele concordou com isso e os experimentou 10 dias. Ao fim dos 10 dias, apareceram seus semblantes melhores e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Dessa sorte, o guarda tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. E Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os apresentou diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas. Achou-os 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Capítulo 2. Uma observação interessante aqui. O livro está escrito em aramaico, o idioma falado na corte de Nabucodonosor, e mais tarde usado como língua oficial de toda a região ocidental do Império Persa. Daniel capítulo 2. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos. Seu espírito se perturbou e ele perdeu o seu sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que declarassem ao rei que tinha sido o seu sonho. Qual tinha sido o seu sonho? Quando vieram e se apresentaram diante do rei, estes lhe disse: tive um sonho que perturba o meu espírito e quero saber o que significa. Então os astrólogos disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei aos astrólogos: é esta a minha decisão. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em monturo. Se, porém, vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Então o rei respondeu: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que a minha palavra é irrevogável. Se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, esperando que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os astrólogos na presença do rei: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, encantador ou astrólogo. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios de Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou
avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Ele perguntou a Arioque, o oficial do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, ao que Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Seus amigos aqui foram intercessores, né? Eles foram orar pela causa. O rei simplesmente não aceitava, essa conversa fiada. Se vocês são sábios, se vocês são magos, se vocês são astrólogos, se vocês são isso tudo aí, vocês têm que saber qual foi o sonho. Então eu não vou contar o sonho. Uma coisa era o rei contar o sonho e eles darem uma interpretação. Outra coisa é eles terem que descobrir qual foi o sonho do rei e dar uma interpretação. E isso só o Senhor poderia fazer. E Daniel servia ao Deus verdadeiro aqui, e Deus lhe deu essa graça, esse favor, através da intercessão dos seus amigos aqui, que ele pediu para que pedissem misericórdia ao Senhor. Verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou a Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. É ele quem muda os tempos e as horas, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto ao rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios de Babilônia, leve-me à presença do rei, e lhe darei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei: o mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, foram os teus pensamentos os que há de acontecer no futuro. Aquele que revela mistérios te fez saber o que vai acontecer. Quanto a mim, me foi revelado esse mistério, não porque eu tenha mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, as suas pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso, quando uma pedra se soltou sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então foi juntamente esmigalhado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, as quais se fizeram como a palha das eiras no verão, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho também.
Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és reis de reis, a quem o Deus do céu deu o reino, o poder, a força e a majestade, em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmigalha e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmigalhará e quebrará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de oleiro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de oleiro, serão misturados pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Nos dias desses reis, porém, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, mas esmigalhará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de cereais e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas. 48. Então o rei engrandeceu Daniel, lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. A pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego superintendentes sobre os negócios da província de Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte real. Então Daniel foi promovido e seus amigos também, diante dessa forma como Daniel pediu misericórdia ao Senhor e ali com seus amigos, e Deus o revelou o sonho do rei, a interpretação, e isso o promoveu, e ainda salvou, todo mundo ali foi salvo de carona, todos aqueles sábios, astrólogos, magos, encantadores, foi todo mundo salvo. Daniel ali representou um intercessor, um salvador ali para aquele povo, foi ali alguém que realmente intercedeu por todos e trouxe vida para aqueles outros também que ganharam aí, de gorjeta por causa de Daniel. Daniel capítulo 3, vamos até o capítulo 3 hoje, então, de Daniel. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado.
De modo que se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, chegaram-se alguns homens astrólogos e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, de sorte que estes homens foram levados à presença do rei. Disse-lhes Nabucodonosor: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, estejais pronto para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, pois isso será melhor para vós. Mas se não a adorardes, sereis lançado. Perdão. Mas se não a adorardes, sereis lançado na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem... Verso 17. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então aqui Sadraque, Mesaque e Abidnego se posicionaram dizendo: Deus pode nos livrar, e mesmo que ele não nos livre, né? Esse se não aqui, em outras traduções deixa isso mais claro, né? Como se eles dissessem: mesmo que ele não nos livre, nós não vamos servir, né, a outros deuses que não seja o Senhor. Verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais que de costume, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que amarrassem Sadraque,
Mesaque e Abednego para os lançarem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e suas vestes e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor espantou-se e levantou-se depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus, né? Uau! Ali estavam Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados naquela fornalha, né, 7 vezes mais quente, que estava tão quente que consumiu os homens que os lançaram. Mas quando eles caíram ali, como diz o texto, né, dentro daquela fornalha, eles foram soltos. E ali Nabucodonosor pôde ver, né, o poderoso Jesus caminhando com eles ali, o 4º homem da fornalha. Uau! O 4º homem da fornalha caminhava com eles e tinha a semelhança do Filho dos deuses, né? O Filho dos deuses. Verso 25, repetindo, disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Aleluia. Glória a Deus. Verso 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, ajuntaram-se aos sátrapas e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem os seus mantos se mudaram, nem havia cheiro de fogo neles. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e a adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Pois não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Aleluia, glória a Deus. Depois do teste de fidelidade, depois da prova da fornalha, vem a prosperidade. O rei fez eles prosperarem e eles prosperaram. Foram testados, foram provados ali no seu
na sua fidelidade a Deus e permaneceram fiéis ao Senhor. Não se prostraram ali àquela estátua, não se prostraram a outros deuses. Foram fiéis ao Senhor ao ponto de perderem a sua vida. Eles entraram ali com a expectativa que Deus poderia livrá-los ou não, né? Ou não. Então eles foram com a expectativa de entregar a sua vida. Seremos fiéis até a morte, não vamos negar o nome do Senhor, né? E Deus os honrou ali, enviando um anjo, ou, né, como alguns acreditam, uma teofania em que o próprio Jesus ali, né, o Filho de Deus, caminhou com eles ali, né, naquela fornalha, ou um anjo do Senhor que também em alguns momentos aparece, né, ali como um anjo do Senhor, mas como o próprio Deus se manifestando através de um anjo, né? Então o Senhor trouxe esse livramento para eles na fornalha. E como alguém diz, Deus não nos livra da fornalha muitas vezes, Deus não nos livra da cova, como a gente vai ver amanhã, Daniel sendo livre ali, não da cova, mas na cova. Deus não os livrou da fornalha, Deus os livrou na fornalha. Esse é o nosso Deus maravilhoso, poderoso, que nós servimos, o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus de Israel, o Senhor é o nosso Deus, e só Ele é Deus, e só a Ele adoraremos, e só a Ele prestaremos culto, somente a Ele seja a glória para sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe o seu sábado tremendamente, poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Lembre-se, se você for para a fornalha, Deus vai te tirar sem cheiro de fumaça, como meu amor prega, e ela diz, vai sair sem cheiro de fumaça, né? Então você vai sair sem cheiro de fumaça, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, domingo, entramos um pouquinho mais tarde, 7h42 da manhã, nós estamos juntos aqui no Instagram para darmos continuidade ao nosso desafio 142 dias. Deus abençoe sua vida e um ótimo dia, em nome de Jesus.